Boa noite, meus amados irmãos, só todos com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que, neste momento, queremos deixar assim uma mensagem para os queridos irmãos aí, que estão esperando por essa mensagem, já que, devido à pandemia, estamos aí sem congregar há algum tempo. Então, nesse dia aí, que é o dia da Páscoa, né? O domingo pascual, do qual Jesus Cristo, segundo a história, ressuscita no domingo, após a sua morte na sexta-feira, trazendo assim a base da fé cristã, que é a ressurreição, que é muito importante para o cristianismo, pois se Cristo venceu a morte, todos aqueles que com ele também vivem hoje, haverão também de ressuscitar com ele no último dia. Portanto, quero deixar um grande abraço aos irmãos aí da Igreja Batista em Ribeira, e quero nessa noite poder partilhar com os irmãos um texto das Sagradas Escrituras do profeta Isaías, capítulo 53. É o profeta Isaías, capítulo 53. Segundo a tradição, o profeta Isaías, ele é também conhecido como profeta evangélico ou profeta messiânico, pois no seu livro profético encontra-se a grande parte das profecias a respeito do Messias, da vinda do Messias, do Cristo, né? Aquele que nasceria da Virgem Maria. E hoje nós vamos ler um texto que é uma profecia a respeito do servo sofredor, né? Que descreve aí o sofrimento do Messias, a rejeição dos homens, mas também descreve o seu sacrifício substituto. E aí nós vamos ler agora do versículo 1 ao versículo 9, primeiramente, que vai dizer assim o texto: Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviam pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Amém. Esses 9 versículos que nós vamos refletir agora neste momento, para melhorar o nosso estudo. Nós vamos dividir, esses versículos em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver a pessoa rejeitada, o servo rejeitado, Cristo como uma pessoa que foi rejeitada. Do 4 ao 6, nós vamos observar o sofredor substituto, Cristo, o Messias profetizado pelo Isaías, profeta, ele também mostra ele como um sofredor substituto. E do 7 ao 9, nós vamos observar o cordeiro expiatório. Então, como eu já falei, Isaías ele profetizou no reino de Judá, e nessa época Israel
ele vivia uma catástrofe, em crise, um caos tão grande, porque os reinos o reino se dividiu em dois, o reino do norte e o reino do sul, Judá, né, de um lado e Jerusalém do outro, e os reis que vieram reinando em Judá, muitos deles não fizeram a vontade do Senhor, por isso o reino veio em decadência, passando por diversas crises, principalmente na área da adoração ao Senhor, do adorar o Deus único verdadeiro, e Isaías ele vem trazendo uma mensagem de esperança, fortalecendo os homens de Judá, na busca de reconstruir de novo a adoração ao Senhor em Judá. Mas nós sabemos que o povo não conseguiu alcançar, devido à sua dureza de coração, seu coração impertinente, né? E portanto Isaías profetizou aí por mais de aproximadamente 40 anos, durou o seu ministério, e ele mostra nas suas palavras fortes, contundentes, corajosas, o castigo, né, as consequências, melhor dizendo, da desobediência do povo que viria sobre eles devido à desobediência à lei de Deus. E aqui no capítulo 53, ele traz uma profecia do Messias, também mostrando ao povo que ainda havia uma esperança, né, de que ainda havia uma esperança viva, que era a vinda do Messias, que iria, embora rejeitado pelos homens, ele iria sofrer, não por causa dos seus erros, mas pelos erros dos outros, e por fim, ele iria entregar-se à morte como um cordeiro pascual, certo? Substituindo aí os pecadores, e depois recebendo a recompensa que foi a salvação, alcançou muitas pessoas. Tudo bem? Então, eu quero novamente frisar aqui do versículo 1 ao versículo 3, a pessoa rejeitada. Certo? O que diz aqui o texto? Diz que o versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Os homens olhavam Jesus como uma raiz de uma terra seca. O que significa essa palavra? Jesus ele vinha da Galileia. Uma vez Natanael, debaixo da figueira, diz assim para Jesus, ou para Pedro também, da Galileia ou de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Ou seja, Jesus nasceu em uma cidade que ninguém tinha apreço pela cidade, não tinha surgido ninguém de renome daquela cidade, por isso as pessoas rejeitavam a Cristo desde o seu nascimento, porque nasceu numa manjedoura, veio de uma família pobre, veio de um lugar onde também não sairia grandes pessoas, grandes personalidades. Por isso a Bíblia diz aqui que ele veio como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Isso aqui não quer dizer que ele era feio, certo? Olhando nós para ele, diz o profeta, os homens olhando para Jesus, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos. Isso quer dizer, por isso ele era rejeitado, porque todo mundo sabia os sofrimentos que ele passou como filho de José e Maria para sobreviver, certo? E ele não poderia ser filho de Deus, o Messias, na cabeça do judeu, né, na cabeça dos homens daquela época, porque ele era se fosse filho de Deus, era filho do rei, então deveria vir, né, de uma outra forma, né, com um outro aspecto, certo? De vida, de status na sociedade. É por isso que ele foi rejeitado, não porque ele era feio, né, mas as pessoas não olhavam nele, porque ele era um homem experimentado nas dores, no trabalho, era um homem que passava necessidade, fome, foi um homem que lutou muito pela sua sobrevivência junto com a sua família. Por isso ele foi rejeitado, e o texto diz aqui, tem algumas pessoas que dizem que Jesus era feio. Não, o texto não quer dizer que Jesus era feio. Ele era rejeitado porque era um homem experimentado nos trabalhos e um homem também de muita dor. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizeram dele caso algum. Profecia realizada no Novo Testamento, né? Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, principalmente, Jesus ele é muito rejeitado. As pessoas até dizem assim, não é ele o filho de Maria e José, o carpinteiro, né? Havia uma rejeição completa a respeito do Cristo,
como Messias, porque nasceu na Galiléia, Nazaré, filho de um carpinteiro, filho de Maria, que não tinham grandes renomes na sociedade, por isso ele foi um homem rejeitado e passou muitas dificuldades para sobreviver. Aí a sua rejeição. No versículo 4 ao versículo 6, Isaías mostra ele agora como um sofredor substituto. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E aí os homens olhavam para Jesus e diziam assim mesmo, ele está sofrendo porque deve ter pecado muito, como diz aqui, nós o reputarmos por aflito, ferido de Deus e oprimido, certo? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, diz o texto, fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviam pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui nós olhamos aqui o Jesus, profetizado pelo profeta Isaías, como um servo sofredor, substituto. Ele sofria não porque mereceu aquilo, ele sofreu por causa dos outros. E quem são esses outros? Nós. Por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, Jesus sofreu, Jesus foi pisoteado, Jesus foi ferido, Jesus foi morto, foi moído por causa das nossas transgressões. Com qual finalidade? Diz o versículo 5. Para nos trazer a paz com Deus, a reconciliação com o Pai. É por isso que ele fez, por isso que Isaías profetiza, trazendo uma grande esperança. Agora eu quero abrir um parênteses aqui para falar aos irmãos, que quando a gente assiste o filme hoje, por exemplo, da Paixão de Cristo, de Mel Gibson, a gente observa um Jesus massacrado, a ponto de nós olharmos e ficarmos com pena de Jesus. Mas a ideia do Evangelho, principalmente aqui profetizado pelo Isaías há 800 anos antes de Cristo, traz uma ideia de alegria para nós, não de sentir pena de Jesus. Aquilo ali não é algo penoso, mas é algo que nos dá um certo prazer, uma certa motivação, uma esperança. Por qual motivo? Porque Cristo substituiu o castigo que era sobre nós, e colocou sobre ele, nos deu assim paz com Deus. Ele nos justificou diante de Deus. Então não é para a gente ficar com pena. O lance do sofrimento do Cristo não é que deva ser penoso para nós, mas a verdade é que isso traz traz esperança para as nossas vidas. Então isso deve ser celebrado, isso deve ser festejado por nós, e não a gente ficar chorando com pena de Jesus que sofreu tudo aquilo. Devemos festejar e celebrar a morte de Cristo. Ela foi celebrada, foi prazerosa diante de Deus, porque substituiu o castigo que era nosso. Então aqui o profeta Isaías traz grande esperança a Judá e a nós hoje, certo? Porque Cristo de fato substituiu cada um de nós na cruz. E versículo 7 ao 9 mostra o cordeiro expiatório. O versículo 7 diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus, ele não revidou. Jesus, ele não reclamou, ele não murmurou. Jesus, ele fechou a boca diante das injustiças e seguiu o seu caminho de sofrimento, o seu caminho de morte, para que hoje nós tivéssemos vida. Então Jesus dá uma grande lição, foi narrado pelo profeta Isaías, profetizado por ele, de que o Messias, quando viria, ele ia sofrer todas as injustiças calado, e entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Versículo 8 diz: da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Aqui está o auge da profecia do Messias aqui de Isaías. Ele sofreu tudo isso pela transgressão do meu povo, é por isso que ele sofreu. Deus está declarando que ele estava sofrendo tudo aquilo pela transgressão do meu povo, pela nossa transgressão. Meus queridos, graças damos a Jesus Cristo, que nos substituiu com a morte de cruz,
né? Morreu pelos nossos pecados, e que nós hoje temos feito por esse Cristo. Conforme nós temos agradado a Ele, temos sido gratos ao Senhor. O versículo 9 diz: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Aqui está o cordeiro expiatório, né? A ideia de expiatório é colocar toda a culpa, né, de outros em cima daquele, certo? E levar ele à morte por causa da culpa dos outros. E Cristo foi isso. O próprio João Batista, no Evangelho de Mateus capítulo 3, ele diz para os seus discípulos: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus Cristo. Então se cumpriu a profecia de Isaías que profetizou 800 anos atrás, antes de Cristo, trazendo esperança aos homens de Judá, aos israelitas, aos judeus, né? E hoje a gente podemos nos alegrar muito, né, por essa profecia ter se cumprido, e hoje nós estamos aqui por causa da morte substitutiva de Cristo, por causa do Cordeiro de Deus que foi moído por nossos pecados, que foi cortado da terra dos viventes por causa das nossas transgressões. Então o Evangelho já profetizado pelo Isaías já é um Evangelho sobre Cristo, não sobre nós. O Evangelho é sobre Cristo, é sobre o que Cristo fez, sobre o que Cristo é. Não é sobre nós, não é sobre os nossos sonhos, não é sobre as nossas lutas. O Evangelho é sobre Cristo. E Cristo, o que Ele é? Cristo foi a pessoa rejeitada, Cristo foi o sofredor substituto, e Cristo foi o Cordeiro expiatório que tira o pecado do mundo. Que Deus, assim, Cristo nos abençoe, né? E que nós sejamos sempre gratos a Jesus Cristo por tudo aquilo que Ele fez por nós. Nós não merecíamos nada disso, mas Ele veio, desceu a este mundo, se fez carne e habitou entre nós, morreu, Ele sofreu, morreu, ressuscitou, voltou para junto do Pai, e lá está intercedendo por nós. E um dia Ele haverá de voltar para julgar os vivos e os mortos e buscar a sua igreja para com Ele morar para sempre. E eu e você, meus queridos, nos encontremos nesse dia para juntos adorarmos ao Senhor 24 horas por dia, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele vai fazer por cada um de nós. Amém.